Neste vídeo, nós vamos falar sobre interconexões de sistemas. Nosso objetivo é modelar sistemas que são compostos por mais de um subsistema. Cada subsistema possui uma EDO associada que representa sua dinâmica, relacionando entrada e saída. O uso de subsistemas vai facilitar a análise do modelo, já que ele permite que a modelagem e a análise seja feita por partes. As funções de transferência serão usadas para facilitar as manipulações de interconexão dos subsistemas. Então aqui nós temos uma representação de uma equação diferencial ordinária em 1. A gente sabe que os sistemas lineares invariantes no tempo são representados dessa forma, ou ainda pela função de transferência associada representada em 2. Então a gente tem g de s, temos um polinômio no numerador e um polinômio no denominador. Nessa notação, a késima potência de S corresponde à derivada de ordem K. Então, por exemplo, Bm, U de M aqui, que é a derivada de ordem M do U, então foi representado como Bm S elevado a M. Então aqui nós temos os coeficientes da derivada das entradas e os coeficientes das derivadas da saída Y, com a potência correspondente à ordem da derivada que acompanha aquele coeficiente. Então, seja a função de transferência g de s igual a n de s sobre d de s, é o numerador sobre o denominador, ou ainda, isso é igual a y de s sobre u de s. Então, a representação polinomial para EDO é dada por o polinômio do denominador, d de s vezes y de s. Então, aqui eu tenho o polinômio que apareceu no denominador, vezes o y de s, e o polinômio que apareceu no numerador, que é o n de s, vezes u de s. Então, essa é a representação compacta da EDO. Então, a equação d de s, y de s, igual a n de s, u de s, é uma forma compacta da EDO que relaciona a entrada u com a saída y. Agora eu tenho duas equações diferenciais. Então, y1 igual a derivada de u mais 4u de t, e y2, 2 vezes a segunda derivada de u de t, menos 5,7 derivada de u de t, menos u de t. Então, eu vou somar essas duas equações diferenciais para criar o y de t. Vai ser a soma de y1 mais y2, e ele é dado, então, por essa expressão aqui. 2 vezes a derivada segunda de u de t, menos 4,7 vezes a derivada primeira de u de t, mais 3u de t. Vocês podem verificar, essa é a soma das duas saídas, y1 mais y2. E agora eu vou usar a representação polinomial para cada uma dessas EDOs. Então a primeira delas vai ser y1 de s igual a s mais 4u de s. E a segunda, y2 de s, igual a 2s ao quadrado, menos 5,7s, menos 1 vezes u de s. Lembrando que a ordem aqui da potência do s está associada à ordem da derivada na equação diferencial. Se eu somar essas duas expressões aqui da representação polinomial, vou ter um novo polinômio y de s, que é o y1 mais y2, e ele é dado por 2s ao quadrado menos 4,7s mais 3 vezes u de s. Tá? Então, se a gente reparar, essa representação polinomial aqui, ela é capaz de representar essa equação diferencial, que foi a soma das equações diferenciais de y1 e do y2. Tá? Então, a soma de duas EDOs corresponde à soma de suas representações polinomiais. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver o que isso representa em termos de conexão. Agora, eu tenho outras duas expressões, w de t igual a 3 vezes a derivada de u de t, menos 7u de t, e y de t igual a menos 5 derivada de w de t, mais w de t. Eu quero obter um modelo que relacione a entrada u com a saída y. Então, nesse caso, eu tenho três variáveis. O que nós vamos fazer? Inserindo o w de t da primeira equação na segunda equação, então aqui onde tem o w de t, eu vou trocar por essa expressão. Y de t igual a menos 5 vezes a derivada de w de t. Então, quem que é a derivada de w de t?
é 3 vezes a derivada segunda de u, menos 7 vezes a derivada de u, mais o próprio w de t, que é 3 vezes a derivada de u, menos 7u de t, que resulta nessa expressão, menos 15 vezes a derivada segunda de u, né? Menos 5 vezes 3 vai dar menos 15, aqui vai dar 35 mais 3, 38 vezes a derivada de u de t, menos 7u de t. Agora, usando a representação polinomial, eu tenho uma expressão para w de s e u de s, né? W de s é 3s menos 7u de s, essa expressão relaciona w e u, e eu tenho uma outra expressão que relaciona y e w. Y de s é igual a menos 5s mais 1 vezes o w de s. Substituindo a primeira equação de w de s na segunda, eu vou obter essa expressão aqui que está relacionando y de s com u de s, que era o desejado. Quando eu faço essa multiplicação aqui dos polinômios, eu vou obter menos 15s ao quadrado mais 38s menos 7 vezes o u de s. Se nós relembrarmos aqui a EDO que foi obtida anteriormente, ela possui os mesmos coeficientes aqui do y de s. Então, menos 15 derivada segunda de u mais 38 derivada de u menos 7u de t. Então, conectar a saída de uma EDO com a entrada de uma segunda EDO corresponde a multiplicar suas representações polinomiais. A gente também vai ver isso daqui a pouco. Então, primeiro vamos falar sobre a interconexão paralela. Considere a interconexão paralela de dois subsistemas, como apresentado na figura 1. Então, eu tenho uma mesma entrada, U de T, e ela está atuando tanto no G1 quanto no G2, que são dois subsistemas distintos. Então, produzindo uma saída Y1 e uma saída Y2. A saída Y de T vai ser, então, a soma de Y1 mais Y2. A ordem da interconexão paralela não importa, G1 mais G2 igual a G2 mais G1. Então, eu poderia colocar o G2 em cima e o G1 embaixo, tá? Essa ordem aqui não importa. Considere os sistemas G1 de S igual a 3 sobre S mais 4 e G2 de S igual a 5 sobre 9S menos 6. Então, a interconexão paralela é a soma de G1 mais G2 é dado por H de S, é essa soma aqui. Tá? Se você fizer todos os cálculos, vai obter a expressão para H de S. 32S mais 2 sobre 9S ao quadrado mais 30S menos 24. Usando o MATLAB ou o Octave, você pode usar o comando mais para obter uma interconexão paralela. Tá? Como que isso funciona? Você declara o G1, uma função de transferência, aqui eu estou declarando o polinômio do numerador, que é apenas o 3, e embaixo S mais 4. O G2 é uma função de transferência, em cima está declarando aqui o numerador, que é 5, e no denominador 9S menos 6. Quando você fizer H igual a G1 mais G2, vai obter essa expressão, que é idêntica à que nós obtivemos no último slide. Então, o resultado não muda se a ordem é trocada. Tá? Então, você pode fazer G2 mais G1, vai obter exatamente a mesma expressão. Agora vamos falar da interconexão série. Então, a interconexão série de dois subsistemas, ela é apresentada na figura 2. Então, existe essa representação. Eu tenho uma entrada U atuando no G1, ela produz uma saída W. A saída W está atuando no subsistema G2, que vai produzir uma saída Y de T. Então, isso é o que nós chamamos de interconexão série. Então, o exemplo das EDOs em que eu tinha conexão das EDOs está relacionado com a interconexão série. Eu tenho três variáveis aqui no caso, né? O W e o Y. Para sistemas de uma entrada e uma saída, que são os sistemas SISO, a ordem da interconexão não importa. Então, você pode fazer G1 vezes G2 igual a G2 vezes G1. Isso aqui não muda o resultado do seu problema. No caso de sistemas multivariáveis, você pode ter problema na hora de inverter essa ordem das conexões. Vamos apresentar um exemplo. Eu estou usando as mesmas funções de transferência G1 e G2 apresentadas anteriormente, e agora eu vou fazer a conexão série.
Então, a interconexão série é a multiplicação dessas duas funções de transferência, G1 vezes G2, e vai produzir como resultado o H de S, que é 15 sobre 9s² mais 30s menos 24. Essa função de transferência denota uma EDO associada, né? 9 derivada segunda de y mais 30 derivada de y menos 24y igual a 15 U de t. O mesmo resultado pode ser obtido aí com MATLAB e Octave, e o comando para você fazer a conexão série é o mesmo comando da multiplicação. Então, eu tenho uma função de transferência G1, tenho uma função de transferência G2, e eu posso obter a conexão série dessas funções de transferência fazendo H igual a G1 vezes G2, vou obter essa função de transferência. O resultado não muda se a ordem for trocada, então eu posso fazer G2 vezes G1 e a mesma função de transferência será obtida.